Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, acabou o amor. Torcida jovem Fla vai atrás de Plata e Carrascal em casamento de Everton Araújo. Torcedores do Flamengo criam o Disque Balada. É isso mesmo. E olha, acaba que alguns pagam por poucos, ou muitos pagam por poucos. A torcida está correta em criar o Disque Balada. O que está acontecendo com o Flamengo nesse início de temporada é uma vergonha. Jogadores poucos comprometidos, as férias passaram, os jogadores casam em véspera de treinamento, e claro, cada um tem o direito de casar, enfim. Mas minha opinião é, o jogador ganha R$ 1 milhão ou mais do que isso, e ele sabe o pacote que ele carrega por ganhar um altíssimo salário. Então, geralmente, eventos como esses acontecem durante as férias, são programados para acontecerem. Claro que tem nem toda regra, né, tem as suas exceções. Enfim, e sabemos como funciona. Às vezes o jogador precisa casar porque está vendido para a Europa e precisa que a esposa entre, né, no país onde o jogador vai e tal. Enfim, tem lá as suas exceções que a gente conhece muito bem. No entanto, aqui a crítica não vai para o Everton Araújo, não, tá? Vai apenas para jogadores que vivem na noitada, aproveitam oportunidades para ir para a noite. E iremos falar, porque aqui a gente não vai se calar. O que está acontecendo com o Flamengo é uma vergonha. Falta de comando total. Não tem comando. O Flamengo não tem comando. O profissionalismo que prometeram lá atrás simplesmente nunca existiu. Aliás, o Flamengo nunca esteve tão mal gerido no departamento de futebol como está sendo hoje. Nem na década de 80, 90, quando se devia 5 meses de salário, o Flamengo era tão mal gerido, porque ali você tinha que ter gestores que não tinham dinheiro, então tinha que lidar com aquele problema, com aquele grupo de jogadores e conseguia-se, de alguma maneira, equalizar tudo isso. Hoje, salários em dia, melhor estrutura, tudo isso, e os jogadores fazem o que estão fazendo, o Disque Balada será divulgado sim, aqui e em todas as nossas redes sociais. Peço a vocês que, se concordam com isso, metam o dedo no like e comentem, porque nós vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, o dia de ontem começou com protestos, né? Protestos na porta do Ninho do Urubu. Mostramos para vocês vídeos onde o Pinheiro, coitado do Pinheiro, rapaz, um senhor de idade, que é o chefe da segurança do Flamengo, também já acostumado, cascudo com esse tipo de protestos, né? Vem dizer para o grupo de torcedores da torcida jovem do Flamengo, da raça rubro-negra, que não poderiam entrar ao Ninho do Urubu. Ao contrário de outros clubes como Corinthians, Palmeiras, o próprio Vasco, Fluminense, clubes grandes também do futebol brasileiro, em que a torcida é tratada com respeito. A torcida, quando ela cobra, e com razão, a falta de comprometimento, falta de compromisso, a falta de gestão, tudo que está errado dentro do clube, que poucos têm coragem de falar, porque muitos dependem de notícias vindo lá de dentro. Muitos que, inclusive, têm o acesso ao Maracanã, como nós temos, sabemos, quando a gente se expõe dessa maneira aqui, falando, criticando, detonando, a represária que a gente sofre lá dentro depois, e aí muitos preferem se calar. Ou então dão a notícia, mas sem emitir opinião. Isso nunca vai acontecer aqui. Porque esse microfone aqui, o objetivo dele é sempre representar você que está aí do outro lado.
que está insatisfeito, que está triste, que hoje não consegue se reconhecer, não consegue reconhecer o Flamengo dentro de campo. É uma tristeza ver o Flamengo em campo. Essa que é a verdade. É lamentável. O Flamengo não voltou ainda. Estamos no mês de março e o Flamengo sequer estreou na temporada. Não jogou ainda. Está agarrado aos títulos de 2025. Já vimos esse filme. E a gente não pode deixar isso se repetir. Jogadores indo para o carnaval, camarote na Sapucaí, às vésperas de uma final, saindo altas horas da noite, tem vídeos comprovando, né, daquela maneira lamentável, tropeçando nas próprias pernas, e a torcida se posicionou. A torcida quer uma satisfação, quer conversar olho no olho com os jogadores, com a diretoria, com dirigentes, com o treinador, e ontem ela foi impedida. Integrantes da Raça e da Jovem, que são as duas maiores torcidas do Flamengo, organizadas, disseram que não vão dar paz. Acabou o amor. Irão atrás dos jogadores em toda e qualquer noitada que estiverem, mesmo que seja um casamento de um colega de equipe, até porque o casamento ontem, tarde da noite, com treino hoje, não faz sentido o camarada ir. Óbvio que a pessoa que está casando tem que ir, faz parte. Agora, os colegas, enfim, para quem faz coisa muito pior, não dá nem para reclamar de ter ido ao casamento do companheiro, obviamente, né? Mas a torcida prometeu e está cumprindo. Já que não querem receber, para poder uma conversa olho no olho, como outros fizeram. Ano passado, a diretoria do Palmeiras permitiu a entrada de integrantes da torcida, conversaram com jogadores, com Abel, do Corinthians a mesma coisa, do Flamengo isso não acontece, no São Paulo também. Eles se lixam para o torcedor. Então, nada mais justo do que a criação do Disque Balada. Torcedores criaram o Disque Balada e que em breve nós iremos divulgar aqui. É um telefone no qual, se você ver qualquer jogador do Flamengo na noitada, você entra em contato que rapidamente alguns integrantes de torcidas organizadas irão lá. Como aconteceu com o Palmeiras, cobrando um determinado jogador, tirando o jogador da noitada e cobrando até ele envergonhado ir até o carro. Vocês lembram disso? Isso aconteceu numa virada de chave que o Palmeiras teve e acabou depois se consolidando, ganhando vários títulos. Enfim, tudo tem que ser feito sem violência. Aqui a gente nunca vai pregar violência, mas a cobrança, porque quem ganha muito, quem tem a responsabilidade de envergar uma camisa como essa aqui, tem que ter responsabilidade. Então, tem muitos jogadores que, inclusive, são venerados por muitos de vocês, que não estão nem aí para o Flamengo. Nem aí. Assistam o que aconteceu na madrugada de hoje, com integrantes da torcida jovem do Flamengo indo até o casamento do Everton Araújo, conforme prometeram. Eles sabem. Nós sabemos. Restaurantes que jogadores frequentam, baladas que jogadores frequentam, quando ocorrem festas de determinados jogadores, a gente fica sabendo. E eles não se omitiram, foram lá. Olha só as imagens feitas por meu amigo Wesley Ramon, tirou onda, conseguiu pegar as imagens, publicou nas suas redes sociais e nós republicamos, da torcida jovem do Flamengo cobrando duramente, inclusive conversando com os seguranças do evento e querendo falar com Plata e com Carrascal e dizendo: iremos até o inferno atrás deles. Olha só. Vocês estão de aula, entendeu? Desde 6 horas da manhã acordado, atrás de vocês, igual maluco, entendeu? Vou subir lá. Estamos desde 6 horas da manhã atrás de vocês. Vocês não vão receber, nós vamos atrás de vocês. Não, mas essa questão entendeu? Eu vou na casa dele, pode falar. Eu vim aqui para. Vou te mandar. Amanhã eles têm treino. Amanhã eles têm treino.
Eu viajo pra lá e pra cá. Acompanho, fiquei 14 dias. Eu cheguei a ver um vídeo no Instagram, eu vi lá. Isso aí. Acompanhando A questão, assim, não é nem... Não era pra quem fazia tudo, papo reto. Era só mandar os caras de cima. Mas tá perdendo a paciência contigo. Tu fez esse bagulho todo aí, papo reto. Você vai entender o meu lado. Eu sou proprietário da casa. Aí me ligam falando que integrantes da torcida organizada estão numa boa, sem violência, mas numa boa como vocês estão realmente. Mas você entende o meu lado. 1 da manhã, entro no condomínio sem a minha autorização, na frente da minha casa. Podia ser aqui qualquer outra pessoa, independente de jogador, independente... Aqui eu alugo minha casa para argentino, americano, MC, famoso, para todo tipo de gente. Todo tipo de gente passa aqui. Então, independente de ser jogador ou não. Se eu não fizer isso, Vocês viram ali que o segurança, o dono da casa, né, que alugou para o casamento, tá reclamando, falou, pô, na porta da minha casa, podia ser jogador, qualquer coisa. Não, show de bola. O que eu vou falar pra você? Não, eu sei. Isso era 1h40 da manhã, tá? Se eles estiverem satisfeitos com o Luiz, a gente vai tomar atitude com o Luiz. Torcida jovem. Estão recebendo amorteiro. Acho que é apenas falar que vocês têm um diálogo. Entendeu? Lembrando que vocês veem como é que começa a conversa. O segurança do evento passa o telefone para um dos integrantes da torcida jovem do Flamengo, e ele fala: estamos atrás de vocês por um diálogo. Vocês não estão nos recebendo. A gente vai atrás de vocês aonde for. Então, ali, ao que parece, eles querem conversar de forma pacífica. E estão dando as costas para o torcedor. Aliás, nós iremos ao Maracanã e as perguntas que iremos fazer para os jogadores é por que não recebe a torcida? Por que estão fugindo do torcedor? Já que estão deixando bem claro que querem uma conversa, é uma manifestação pacífica. Enfim, queria saber se você concorda com isso. Se a torcida está certa em cobrar diante dessa performance pífia. Os jogadores do Flamengo se arrastam em campo. Se arrastam, literalmente, definham em campo. Não conseguem competir minimamente contra um adversário fraco, que foi o Corinthians. O Corinthians foi eliminado ontem do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. O Flamengo perdeu uma final contra o Corinthians e perdeu o final da Supercopa de forma justíssima, gente. O Flamengo perdeu a final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús de forma justa. Justo, não tem aquela coisa, o que os caras acharam mentira. E o treinador via enganar o torcedor, dizendo que o Flamengo jogou uma grande partida. Não é possível que isso esteja acontecendo e que isso fique por isso mesmo. Tem que ter cobrança mesmo. Tem que ter a criação mesmo do disque balado. O torcedor tem que cobrar sempre de forma pacífica, mas cobrar. Queria saber a opinião de vocês. E mais uma vez, esse vídeo não pode passar em branco. Vocês precisam ajudar clicando aqui embaixo em hypar o vídeo. Ajude, porque senão seremos uma voz ao vento que vai passar e os jogadores vão continuar fazendo o que estão fazendo. Deixe o seu like e clique aqui embaixo em hypar. Um grande abraço, saudações rubro-negras, bom domingo a todos.